Sim. E, professor Wolff, se pudesse, por favor, discorrer um pouco mais sobre como, sabe, poderia aprofundar-se nos detalhes de como este império dos Estados Unidos em declínio se relaciona com a economia? E também especificamente como é que essas condições se relacionam com o fenômeno que posso voltar a mencionar do dólar americano, por exemplo, ou das participações na dívida do ZEU a serem muito mais arriscadas internacionalmente. E vemos a China, que acredito ser o terceiro maior detentor de títulos do ZEUA, a desfazer-se deles de forma bastante, sabe, bastante rápida, na verdade, apenas no último ano. Fale sobre isso. Como essas duas coisas estão ligadas? Porque muitas vezes são discutidas separadamente. Mas no império em declínio que observamos, todas estas condições absolutamente terríveis estão a deteriorar-se ainda mais. Não consigo imaginar que isso não tenha nada a ver com o que está a acontecer com a posição do dólar em todo o lado. Sim, permita-me esclarecer isto desta forma. Durante muitos anos após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos não foram apenas a maior economia, nem apenas o produtor da maior parte dos bens. Também foi o dólar que se tornou a moeda global. Todos negociavam em dólares. Todos acumulavam dólares porque precisavam deles para fazer negócios. Por quê? Porque os Estados Unidos eram um lugar importante para vender e os Estados Unidos eram um lugar importante para comprar. Foi ainda mais longe. Na recuperação da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos implementaram algo chamado Plano Marshall. Emprestaram dinheiro à Europa, com o qual os europeus comprariam produtos americanos para se recuperarem dos horrores e dos danos da guerra. Assim, os Estados Unidos eram a fonte de empréstimos, a fonte de importações para o resto do mundo, a fonte onde podiam vender as suas exportações e ganhar dinheiro para construir a sua economia. Nós éramos o epicentro de tudo. E o que isso significava era que, se fosse uma empresa em qualquer parte do mundo, desejaria estar investida aqui nos Estados Unidos, porque podia perceber que estar nos Estados Unidos era estar no local onde tudo estava a prosperar. O crescimento econômico dos Estados Unidos, à medida que financiava a recuperação mundial após a guerra, fornecendo os tratores, as escavadoras a vapor e o conhecimento, tudo o que o resto do mundo precisava para se recuperar. Se você entendesse isso, trazia o seu dinheiro para investir aqui, para obter uma parte dos lucros de estar envolvido na grande história de crescimento americano, aqui está uma segunda coisa que fazia. Se fosse uma pessoa rica, se fosse o líder de uma dessas grandes empresas e estivesse a acumular uma quantidade significativa de riqueza na sua família, estava plenamente ciente de que, se residisse na Ásia, África, América Latina ou Europa, havia muitos conflitos e lutas e o seu dinheiro não estava tão seguro. Se uma revolução acontecesse no seu país, e vamos lembrar que no final da Segunda Guerra Mundial, uma série de revoluções aconteceram em todo o mundo. A China não foi a única nação. A Índia também se separou do vasto Império Britânico. Metade do continente europeu, a parte oriental, transformou-se em nações associadas à União Soviética. Compreendia que a sua riqueza era arriscada, então onde guardaria a sua riqueza? Faria um depósito considerável num banco de grande porte localizado na cidade de Nova York. Aceitavam contas de estrangeiros, queriam o dinheiro onde tivessem certeza de que não haveria revolução. Os Cerceira, após a Segunda Guerra Mundial, estavam numa guerra fria com a Rússia e nunca permitiriam comunistas ou socialistas. Veja a agitação aqui nos Estados Unidos, quando há algumas semanas um socialista ganhou a corrida para a presidência da Câmara em Nova York. E estou a falar consigo de Nova York. Foi uma surpresa aqui que um socialista pudesse estar numa posição assim. Foi proibido, por isso as pessoas ricas vieram para cá. E por que é que isso nos ajudou? Pense nisso. Um milionário decide escolher um país. A Malásia deposita uma quantia de 10 milhões de dólares no Citibank, em Nova York. Bem, isso representa dinheiro.
Em Nova York, isso é dinheiro. O Citibank pode agora emprestar aos americanos. Pode oferecer uma taxa de juro baixa a um americano para emprestar o dinheiro porque, na verdade, estão apenas a guardá-lo em segurança. Para o malaio, não tem de lhe pagar muito. Por quê? Porque ele ganha segurança e isso vale a pena. Aceita viver com 1% ou 2%. Está bem, ele quer o seu dinheiro seguro. Vou dar-lhe outro exemplo. É um passeio famoso dos agentes imobiliários, pessoal, ao longo da Quinta Avenida, uma rua elegante aqui em Nova York, a poucos quarteirões de onde estou. E os agentes imobiliários levam-no lá à noite. E percebe rapidamente que a maioria dos edifícios está escura. A maioria das janelas de um arranha-céus alto, com 20, 33, 40 andares, está escura. Por quê? Porque não são realmente habitados. É um apartamento comum, está totalmente mobilado. É uma propriedade de alguém rico que mora noutro lugar e quer ter imóveis em Nova York porque é seguro. Sim, ele faz depósitos num banco, mas também compra um apartamento 2 ou 3 vezes por ano. A família dele visitará Nova York como turistas, fará algumas compras interessantes e viverá no apartamento. O resto do tempo está vazio. Está lá porque a prosperidade econômica e financeira chega a Nova York. E os seus familiares visitarão Nova York todos os anos e gastarão muito dinheiro a comprar coisas na Quinta Avenida para levar de volta para casa com eles. Todas essas questões somam-se. As pessoas que compram esses apartamentos fazem subir o valor do imobiliário em Nova York, e isso é usado como garantia para pedir grandes somas ao banco para construir mais arranha-céus que dão emprego a todo tipo de trabalhadores da construção, dos quais a economia americana beneficia do império que presidiu de inúmeras maneiras. Tudo isso está gradualmente a desaparecer. Os apartamentos estão a ser comercializados por essas pessoas abastadas. Sabe por quê? Porque os Estados Unidos já não são tão seguros como eram anteriormente. O que os leva a pensar dessa maneira? Permita-me dar-lhe alguns exemplos. É o presidente da nação que exalta a legalidade, assegurando que a legislação do país possua verdadeiro valor. Este é um país que, nos últimos 4 meses, eliminou 85 indivíduos que estavam em pequenas embarcações no Caribe e no Oceano Pacífico, nas proximidades da Venezuela. Estas são indivíduos que o presidente afirma serem traficantes de substâncias ilícitas a operar em embarcações de narcotráfico. Estes são todos termos presidenciais. Tiveram a oportunidade de confrontar o seu acusador? Não. Temos alguma evidência apresentada a qualquer júri ou juiz sobre o comportamento destas pessoas? Absolutamente não. Teve algum júri? Não. Algum juiz envolvido? Não mesmo. O presidente dos Estados Unidos executou, tirou a vida destas 85 pessoas. Isso não é permitido legalmente. Para aqueles que possam não estar cientes, o tráfico de drogas constitui um crime nos Estados Unidos e indivíduos são detidos por esse delito nos Estados Unidos, literalmente, enquanto estou a comunicar convosco. E isso tem sido verdade há 50 anos, se não mais. Quando isso ocorre, são presos. Se tiverem drogas, são confiscadas. Depois recebem um advogado. Tem a oportunidade de se defender perante um júri. O júri vota se são culpados ou inocentes. Se forem considerados culpados, serão condenados a tempo de prisão. Mas não executamos essas pessoas. O tráfico de drogas não é considerado um crime capital. Não é algo punível com a pena de morte nos Estados Unidos. O Sr. Trump está a executar pessoas sem a presença de um júri, sem a intervenção de um juiz, sem qualquer procedimento legal adequado. O restante do mundo percebe isto corretamente como um sinal de problemas verdadeiramente sérios. O mesmo presidente
está a deslocar tropas para as principais cidades. Isto é um sinal de uma sociedade que está a desmoronar-se. Na semana passada, o senhor Trump pediu a pena de morte para os democratas que disseram aos soldados, lembrando-lhes que não são obrigados a seguir uma ordem ilegal. Eu poderia continuar, mas estes são sinais para o resto do mundo. É melhor pensar duas vezes. Quão seguro está você? Um presidente que faz essas coisas, acha que ele hesitará em confiscar a sua propriedade? Para quem não sabe, no início da guerra na Ucrânia, os ICDI e a Europa apreenderam ativos russos entre 200 e 300 mil milhões de dólares que estavam em bancos na Bélgica e noutras partes da Europa. Pronto, aí está. Se é uma pessoa abastada. Entendo. Vivemos num mundo onde é preciso pensar, então estão a tirar o dinheiro dos Estados Unidos e a espalhá-lo. Não é tão fácil achar um lugar seguro noutro sítio. Mas os Estados Unidos já não são o que eram, e isso está a custar-nos muitos pequenos lugares aqui. Lá não notaria que esse apartamento foi vendido, que aquele depósito foi reduzido. Mas quando se observa o panorama completo, começa-se a perceber novamente as dificuldades do nosso império em declínio e a razão pela qual se deve sentar e resolver isto com os chineses, em vez de imaginar que se está no comando e que se pode puni-los e atacá-los sem que isso volte para nos prejudicar. Já não estamos lá. Quanto mais depressa percebermos isso, melhor ficaremos. Fogo. Professor Wolff, não sei se teve a oportunidade de ver, não sei quantos pontos são agora. 2819, seja lá o que for, o chamado plano de paz nele. Essa questão dos ativos russos está bem presente. E a administração Trump, os Estados Unidos, basicamente disseram, vamos tomar pelo menos 50% desses, ou vamos tomá-los, vamos controlá-los, e 50 deles serão usados em algum tipo de arena de reconstrução, essencialmente dizendo que os Iwata ainda vão controlá-los. Para uma parte que esperam que aprove o plano, a Rússia, para a parte que foi roubada, é absolutamente surpreendente. E também, professor Wolff, talvez possa comentar sobre isto. As tarifas no momento atual, todos os números que apresentei anteriormente, não apenas as participações em dólares ou em dívida, as participações em títulos a diminuir, mas especialmente as questões relacionadas ao emprego, estes indicadores de recessão e a inflação. Agora existe um núcleo importante, pois desde abril tivemos tempo suficiente para perceber uma grande correlação entre estas coisas. E até no Financial Times, naquele artigo que mencionei, disseram que, os bens que são distribuídos, os custos disso estão agora muito mais altos do que estavam, dizem os preços por grosso. Pode falar disto? Isso parece ser a razão para as tarifas, então, se agora sabemos que elas não estão a fazer nada de bom, nem mesmo para a administração Trump. Por que motivo o Império continua a insistir nesta questão, nessa situação que aparenta estar apenas a originar ainda mais problemas, até mesmo para o próprio capital? Eles estão a manifestar descontentamento em relação a isso. A palavra a ter em consideração neste contexto é desesperado. O que se observa quando se observa o senhor Trump a tentar ver através do teatro, como muitos outros presidentes, tanto republicanos como democratas, é que eles passam um tempo considerável a discursar, a falar, tentando fazer com que se perceba o que quer que estejam a fazer como um plano meticulosamente pensado, que vai funcionar de forma muito eficaz. E, uau, é suposto ficares impressionado. Isso quase nunca é verdade. Mas, nos dias de hoje, considerando tudo o que temos discutido na última hora, temos um presidente que está verdadeiramente desesperado. As tarifas representam um ato de desespero. Não consegues compreender completamente. Caso contrário, não serias capaz de explicar um presidente que se levanta e atinge o mundo inteiro com uma tarifa verdadeiramente gigantesca, surgida do nada.
Nenhuma conversa com essas pessoas, nenhum plano estabelecido. Não, vamos sentar-nos e vamos elaborar um. Não, de maneira alguma. Ele possui um gráfico. Ele mostra-nos em abril. Vê este gráfico, estou a aplicar uma tarifa a toda a gente. Ninguém mais faz isso. Ninguém mais este ano fez isso. Ninguém faz isso. Por que é que o faríamos? Bem, aqui estão as duas razões principais, entre várias outras que estão a motivar o Sr. Trump. A dívida nacional está completamente fora de controlo. Devemos, como nação, 38 trilhões de dólares enquanto falo consigo. Essa dívida é maior do que qualquer outro país no mundo. E tem aumentado de forma bastante rápida nos últimos 25 anos, sem qualquer fim à vista. É verdadeiramente tão mal a dívida que acumulamos, os nossos credores. Os credores que incluem corporações e pessoas ricas, os outros têm o dinheiro para emprestar ao governo e a outros países, como nos mostrou na sua tabela ali, Japão, China, Grã-Bretanha e assim por diante, estão todos a dizer aos Estados Unidos que não continuarão a emprestar-lhes porque estão a pedir emprestado em demasia. E por que não emprestam? Porque quando continuas a pedir emprestado, cada vez mais em relação ao tamanho da tua economia, torna-se perigoso para as pessoas emprestarem-te. Não conseguirás pagar. Isso é uma realidade para os Estados Unidos? Sim, é verdade. Permita-me demonstrar-lhe os juros da nossa dívida. O que o governo precisa de arrecadar em impostos de si e de mim, não para financiar a defesa, não para financiar as estradas ou as autoestradas ou a segurança social para os idosos, apenas para reembolsar os credores. A quantia que devemos ao Japão, à China, às corporações e aos ricos é agora quase igual ao total que gastamos em defesa neste país, cerca de $1 trilhão. E sabe, os credores estão a dizer-nos que já passamos por isto antes com muitos outros países. Sabemos que, a certo ponto, há o risco de que as pessoas do seu país, neste caso a América, se levantem e digam: não vamos tolerar que cortem nos vales de alimentação para os mais pobres entre nós, para que possam usar o dinheiro, em vez disso, para dar às grandes empresas e aos ricos que emprestaram dinheiro aos Estados Unidos. Não vamos permitir. Nesse momento, os políticos vão contactar as corporações e os ricos e dizer-lhes: lamentamos muito, mas não vamos conseguir pagar-vos. A Argentina fez isso no ano passado. Acontece o tempo todo no mundo. É por essa razão que a classificação de crédito dos Estados Unidos, que anteriormente era a mais elevada possível, agora encontra-se como A. Existem países que têm A. Sim, os Estados Unidos são um deles? Não. Estamos a aproximar-nos do término do esquema em que não tributamos as corporações e os indivíduos abastados e, em vez disso, solicitamos-lhes esse dinheiro como empréstimo. Muito bem, pois os ricos não pagam impostos. Prefiro emprestar e receber de volta, e tu pagas juros enquanto espero. Esse é o sistema. Loucura a classe trabalhadora alguma vez ter permitido isto, mas permitimos. E, neste momento, o feitiço está a virar-se contra o feiticeiro e o Sr. Trump vê-se obrigado a tomar uma ação, por isso está a impor-nos um imposto. É exatamente isso que representa a tarifa. A tarifa é essencialmente um imposto que é aplicado a qualquer empresa americana ou a qualquer indivíduo americano que introduza um bem ou serviço nos Estados Unidos que tenha sido produzido no exterior. E o que o Sr. Trump tinha conhecimento era que a empresa americana ou o indivíduo americano que importa os eletrônicos japoneses, o vinho francês ou o café brasileiro, ou seja o que for, irá prontamente aumentar o preço para o consumidor final, para recuperar o imposto, a tarifa que tem de pagar ao tio Sam. Quando os cidadãos americanos expressam que estão irritados com a inflação, o que realmente querem dizer,
porque ninguém lhes explicou de forma clara, é que não apreciam ser aqueles que acabam por arcar com o custo da tarifa, uma vez que este encargo lhes é transferido pelas empresas e indivíduos americanos que a pagam. Então, o Sr. Trump pensou que os podia enganar. Eles não se veriam a ser taxados. Eles acreditam que a tarifa foi imposta ao estrangeiro, porque é dessa maneira que Trump comunica. Contudo, o que não compreenderam até que os afeta no corredor do supermercado é que os preços continuam a aumentar, porque é nesse ponto que as tarifas acabam por ser efetivamente pagas. É muito triste para aqueles de nós que aprendem como o sistema funciona ver como ele prejudica a classe trabalhadora americana, mas é isso que está a acontecer. Sim. E sabe, ao concluirmos, professor, gostaria apenas de expressar àqueles que acompanham este programa que isto não se trata de política partidária. Tenho tido o privilégio de contar com o professor Wolff aqui há 3 anos, e estou extremamente grato por ele ter enriquecido este programa durante todo esse tempo, e isso foi também durante a era Biden. Falamos sobre tarifas. Na altura não eram tão extensas, não eram tão abrangentes e universais como são agora, mas discutimos as tarifas sobre veículos elétricos chineses, por exemplo, que foram impostas durante o mandato de Biden como sendo um desastre. Talvez pudesse concluir sobre como, sabe, ao falarmos do declínio do império e focarmos nas políticas da administração Trump, para mim é porque a política importa no sentido de onde está o foco, como é feita, como parece. Mas, em última análise, temos estado nesta trajetória há já bastante tempo, e a segunda passagem da administração Trump neste contexto acelerou-a. Penso que a evidência está presente, independentemente de como se deseja interpretar o motivo de isso estar a ocorrer, mas a evidência está lá. Professor Wolff, os seus comentários finais? Sim, vou concluir contando-lhe uma pequena história. Há alguns meses atrás, fiz uma visita a Paris, na França. O meu pai nasceu em França. Falo francês, por isso não tenho que ser um turista comum. Consigo desenrascar-me. E precisava de ir de uma parte de Paris para outra. E apanhei um táxi. Encontrei um táxi disponível. Entrei no táxi e iniciei uma conversa com o motorista. Gosto de fazer isso. Dá-me uma sensação do país que não conseguiria de outra forma. E observei no painel de instrumentos as letras B e D embutidas. E estou ciente do que isso representa. Esse é o nome de uma empresa chinesa de veículos elétricos. Na verdade, é a mais bem-sucedida entre as empresas chinesas de veículos elétricos. Significa, a propósito, as palavras em inglês Build Your Dream. Portanto, é a BYD Corporation. E eu disse-lhe, possuis um BYD? Sim, eu possuo um BYD. E eu disse, bem, estou realmente interessado. Por que compraste este se foste tu que o compraste? Ele disse, não, foi o meu chefe que o comprou. Ele comprou uma frota inteira deles. Todos nós conduzimos o BYD. E eu disse, bem, qual é a tua opinião sobre por que ele os comprou? Ele respondeu, todos sabemos por que ele os comprou, pois são mais duráveis e muito mais fáceis, rápidos e baratos de reparar e manter. E no negócio dos táxis, onde tudo o que se faz é conduzir o carro o dia todo e por vezes temos turnos, eu saio, explicou ele, e outro motorista pega nele para o turno da noite ou o que quer que seja, este é de longe o melhor negócio. Então, fiz-lhe a pergunta mais óbvia. É por isso que os serviços de táxi são mais econômicos em Paris comparativamente a Nova York? Sim, é verdade. Ele disse, porque é um veículo mais barato, dura mais tempo, é melhor, é mais fácil de reparar. Então, perguntaste-me anteriormente, sabes, Danny, quais são os efeitos? Bem, aqui está um pequeno exemplo. Não possuímos veículos BYD nos Estados Unidos. Nunca visto um, não o observo nas estradas. Não há táxis em Nova York ou BYD, etc, etc. Portanto, pagamos mais, mas não recebemos um serviço melhor. A rentabilidade dos serviços de táxis em Paris é, no mínimo, tão favorável quanto aqui. Perdemos, todos nós perdemos. Não temos a mínima ideia, quando entramos num táxi em Nova York, como milhões de pessoas fazem diariamente, que estamos a sofrer, desfavorecidos em comparação com outras partes do mundo,
porque não conseguimos adquirir por $30.000 o veículo que a companhia de táxis de Paris consegue comprar e colocar em serviço. Bem, multiplique isso por todos os outros bens e serviços que os chineses produzem. E deixem-me lembrar a todos, eles são agora o maior centro de manufatura do mundo. Ninguém chega perto. Então, eles estão em posição de fazer isto e estão a fazê-lo, e nós estamos a pagar o preço. E se for mais vagaroso, isso não significa nada menos do que estamos a suportar o custo. E quer se manifeste no supermercado ou durante uma viagem de táxi, essa é a realidade. E é por isso que a política que está a ser seguida pelo governo dos Estados Unidos, tanto por democratas como por republicanos, é um desastre, um erro, e algo do qual devemos despertar e afastar-nos o mais rapidamente possível. Certamente considero que este é um excelente ponto para concluirmos. Professor Wolff, agradeço imensamente pelo seu tempo. Um dia antes do Dia de Ação de Graças, onde é que as pessoas o podem encontrar? Vou colocar tudo isso na descrição do vídeo, começando talvez com o que gostaria que as pessoas vissem e verificassem primeiro. Existem 2 locais importantes a visitar. O primeiro é o nosso website, que pode ser encontrado em democracyatwork.info. O segundo é o nosso Substack, que é uma prioridade significativa para nós. É democracyatwork.substack.com, um endereço vital para nos seguir. Esses são os locais onde pode ver o nosso trabalho, todo ele. Publicamos livros, produzimos vídeos, damos aulas. Estamos a expandir-nos à medida que cresce o interesse no que temos a dizer.